Olá, quinto período. Muito bom poder conversar com vocês, mesmo que assim não chega a ser uma conversa direta, né? Porque só eu falo, mas não muda muito da aula. Quando eu engato falar, não paro. Mas é muito bom poder ter esse contato com vocês, trazer um pouco daquilo que nós estaríamos vendo em sala de aula, mas que por conta de tudo que estamos passando, a gente acaba precisando transpor isso aqui para o âmbito da tecnologia. Mas, de qualquer modo, é muito bom fazer esse contato. E eu, é, na semana passada, quando nós começamos a enviar os conteúdos, já na outra semana ainda, eu estava trabalhando com vocês aquela atividade que vocês fizeram, que nós começamos em sala, sobre pesquisação. Então eu achei importante que todas e todos pudessem terminar com calma aquela tarefa, para depois a gente dar continuidade ao conteúdo. Então hoje eu trago um novo conteúdo para vocês. Eu trouxe aqui os slides, eu vou mostrando os slides, explicando para vocês o nosso conteúdo. Nós vamos falar de pesquisa de levantamento, que agora é um outro tipo de pesquisa. Então, a partir de hoje, dessa aula, a gente passa para um novo conteúdo da disciplina. Lembrando que nós não sabemos quanto tempo nós ficaremos distantes, como que isso tudo vai acontecer. Então não tem como fazer previsões muito precisas, exatas e concretas. Mas, sem dúvida, quando nós retomarmos as nossas aulas presenciais, a gente vai rever tudo que tiver que ser revisto. Né? Certamente isso vai acontecer. Mas isso não significa que possamos parar ou que devamos parar agora os nossos estudos. Então, por isso, eu faço essa produção de material, tenho enviado algumas coisas para vocês, tenho agora trabalhado a partir dos vídeos para que a gente possa se manter estudando e para que quando voltarmos seja um momento de recapitular, de colocar os pingos nos is, tirar todas as dúvidas que ficarem. Mas é importante que a gente já vá tendo acesso aos conteúdos para que a gente depois não tenha que tirar alguma coisa por conta do tempo. Então temos que aproveitar esse tempo que a gente tem agora. Eu vou tirar agora a câmera, já que vocês já me viram, né? Porque eu não vi vocês. E vou trabalhar com os slides. Depois no final eu volto para me despedir de vocês. Eu vou continuar agora aqui com os slides. Então, hoje nós vamos falar da pesquisa de levantamento ou pesquisa do tipo survey. Em outros países essa pesquisa é conhecida como survey. No Brasil também tem alguns pesquisadores que trabalham com essa nomenclatura. Mas de modo geral, nós falarmos em pesquisa de levantamento é o mais comum. O que significa survey? É exatamente levantamento, né? Esse termo em inglês ele significa levantamento, ele traz uma ideia de visão, então a pesquisa survey, a pesquisa de levantamento ela vem para nos dar uma visão ampliada de um determinado tema, de um determinado assunto, uma inspeção em uma determinada área. Quando a gente faz uma pesquisa survey, a gente faz uma panorâmica, ou seja, a gente tenta dar um apanhado geral, a gente faz um mapeamento, uma vistoria, uma sondagem ou uma enquete. Então, todos esses termos, todas essas palavras que eu usei aqui, não são necessariamente sinônimos, mas têm aqui o significado semelhante, que é o de fazer um grande levantamento, que é o de fazer um mapeamento, uma sondagem, ter um olhar panorâmico para um determinado assunto e para um determinado tema, no caso das pesquisas. As pesquisas survey elas são exploratórias e utilizadas para produzir enunciados descritivos sobre alguma população e pontuar a distribuição de certos traços e atributos. Então aqui a gente explora um ambiente, trazendo algumas descrições desse ambiente e falando sempre de uma população. Aqui na pesquisa survey, nós trabalhamos geralmente com grupos grandes, com grupos maiores. Então, na pesquisa de levantamento, na pesquisa survey, nós estamos falando daquelas pesquisas que têm uma grande quantidade de pessoas. Isso já é importante entendermos desde o começo da nossa aula. Essas surveys, ou essas pesquisas de levantamento, são um dos métodos empregados com mais frequência na pesquisa social.
e também são utilizadas pelo governo, por pesquisadores acadêmicos nas universidades, por organizações militares. Então, geralmente, quando se trata de uma pesquisa de grande vulto, ou seja, uma pesquisa com um grande número de participantes, está se falando de uma pesquisa de levantamento, ou uma pesquisa survey. Como surgiu esse tipo de pesquisa de levantamento, ou esse tipo de pesquisa survey? A primeira iniciativa desse tipo de pesquisa ocorreu em 1980, quando um sociólogo político alemão enviou questionários pelo correio para 25 mil trabalhadores franceses. Então, olha só, gente, lá em isso aqui não é 980, eu acabei de ver um equívoco no meu slide, é 890. Então, ele enviou 25 mil questionários pelo correio. E ele enviou para trabalhadores porque ele queria averiguar em qual grau eram explorados pelos patrões. Ele estava investigando o quanto esses empregados eram explorados pelos patrões. E esse pesquisador era Karl Marx, mas apesar de os historiadores trazerem esse fato, não há nenhum registro de que qualquer questionário tenha retornado para ele. Então, sabe-se que ele fez esse levantamento, mas não se tem informação se ele recebeu ou não. Esse já é um fato interessante que eu devo abordar aqui com vocês. Quando nós trabalhamos com pesquisas com muitos participantes, é sempre provável que haja aí uma parcela de pessoas que não devolvam o questionário, que exista aí uma parcela de pessoas que não dê continuidade a pesquisa. Então é normal isso acontecer. Digamos que vocês um dia venham desenvolver uma pesquisa e entreguem questionários para 100 professores. Dificilmente você receberá os 100. Então isso já é algo que desde o surgimento desse tipo de pesquisa, pelo senhorzinho aqui que vocês veem ali na foto, né, pelo Karl Marx, a gente já sabe que essa resposta não é sempre da totalidade das pessoas. Com relação ao conceito da pesquisa de levantamento ou pesquisa survey, eu tenho colocado ali nos meus títulos sempre pesquisa survey, a palavra survey, mas sempre entendendo como sinônimo survey e levantamento. Então, segundo Fink, a pesquisa survey se refere a um tipo particular de pesquisa social empírica. Empírica quer dizer uma pesquisa que vai à prática, vai a campo, para a obtenção de informações sobre um determinado grupo de pessoas. Então, acho que essa característica a gente já vem batendo nessa tecla desde o começo, né? Quando fala de pesquisa de levantamento ou survey, está se falando de uma pesquisa para um grande número de pessoas. Ainda com relação ao conceito, por tratar-se, portanto, de um método de coleta de dados ou informações que se usa para descrever, comparar ou explicar características, opiniões, conhecimentos, valores, atitudes, etc., individualmente ou socialmente dentro de um grupo. Então, é para isso que se propõe, né, esse método de coleta de dados, para poder comparar, explicar características e opiniões, valores e atitudes das pessoas, seja comparando individualmente cada uma delas ou considerando a visão, a opinião do grupo como um todo. Essa pesquisa survey ela nos permite algumas coisas. Ela nos permite qualificar dados obtidos em pesquisas quantitativas. Então, olha só, como é uma pesquisa com grande número de pessoas, você vai conseguir vários dados. Mas a partir desses dados você tem que qualificá-los. Isso remete ao nosso primeiro conteúdo dessa disciplina. Eu até trouxe aqui um dos infográficos que nós usamos em sala de aula, para lembrar vocês que o nosso primeiro conteúdo tratou dessas abordagens, da abordagem qualitativa, da abordagem quantitativa e daquela abordagem que combina as duas, que é a quali-quant. Então, a pesquisa survey, ela nos dá essa ideia de trabalhar com muitos dados, com muitos números, mas qualificá-los, já que estamos falando de pesquisa nas áreas das ciências sociais, das ciências humanas, pesquisa na área da educação. Poderíamos dizer aqui que as pesquisas survey, elas se encaixam na abordagem quali-quantitativa, porque ela qualifica os dados quantitativos.
Ela também nos permite, a pesquisa de levantamento, ampliar bastante as populações investigadas com a utilização de instrumentos fechados de pesquisa. Então, por que instrumentos fechados? Quando eu tenho muitas pessoas, eu tenho que fazer questões objetivas. Se eu faço questões descritivas, que a pessoa vai escrever por muito tempo, ou a pessoa vai falar por muito tempo, eu não vou dar conta de fazer a análise dos dados. Então, como são muitas pessoas, os instrumentos têm que ser fechados, ou seja, as respostas têm que ser de questões fechadas. Sim ou não, concordo ou não concordo, concordo parcialmente, concordo totalmente, mas não podem ser perguntas em que a pessoa vai expor, vai falar, vai escrever muito. Tem que já ter as alternativas, tem que ser questões objetivas. Como que nós coletamos os dados nesse tipo de pesquisa? Geralmente por questionários e às vezes por entrevistas. Mas mesmo quando se trata de entrevista, a entrevista é com questões fechadas. Então eu vou tentar explicar um pouquinho melhor para vocês. O questionário é aquele no papel ou pela internet que eu mando a pergunta e as alternativas. E a pessoa sozinha ela vai selecionando as respostas que ela quer. A entrevista, nesse caso, ela é uma entrevista que eu posso fazer conversando com a pessoa, mas eu faço a pergunta para ela e dou as alternativas, e ela me responde e eu marco a alternativa. Eu não deixo ela ficar criando respostas da própria cabeça. Então, mesmo que seja entrevista, eu uso um formulário e é o que a gente chama de entrevista fechada. Eu pergunto para ela, por exemplo, você concorda com o ensino à distância para a educação fundamental? Aí eu fiz essa pergunta para a pessoa. E aí eu digo para ela assim, ó, as alternativas são concordo totalmente, concordo parcialmente ou não concordo. Então o que ela tem que responder é uma das alternativas para eu marcar aqui no meu formulário. Não é uma entrevista aberta em que ela vai dar a opinião dela sobre isso. Com relação aos tipos de instrumento, falando mais especificamente do questionário, nós temos o questionário autoaplicável, que é aquele questionário que eu entrego para a pessoa e ela sozinha responde e depois me devolve. Esse é o questionário autoaplicável. Depois nós temos a ideia do questionário por correspondência, que foi como surgiu a pesquisa de levantamento, a pesquisa survey. Obviamente não é quase mais desenvolvida porque hoje as tecnologias mudaram, então a correspondência caiu muito em desuso. A correspondência convencional, o correio, a carta. Nós temos hoje muito fortemente os questionários eletrônicos, que nós mesmos produzimos no Google Forms ou em outra plataforma, que nos permita criar questionários online. Também a survey telefônica, que são as pesquisas por telefone. Essas pesquisas ainda existem, elas ainda são feitas. E também temos as entrevistas pessoais agendadas, que é aquela entrevista que eu dei exemplo agora há pouco para vocês, que eu agendo uma conversa com a pessoa, mas na hora de fazer a pergunta, eu tenho perguntas objetivas, não perguntas muito abertas para a pessoa ficar dando muita opinião e a visão dela, e sim responder diretamente aquilo que eu quero saber. Na hora de elaborar esses instrumentos, vamos pensar aqui num questionário. Eu tenho que elaborar um questionário. Quais são os tipos de perguntas que eu coloco no meu questionário ou na minha entrevista? Primeiro, nós temos que fazer perguntas de perfil ou perguntas de classificação. Essas perguntas são aquelas para eu entender quem são as pessoas que estão respondendo. Então, as primeiras perguntas têm que ser sobre a idade da pessoa, se for relevante para a minha pesquisa, sobre o gênero, se for relevante, se a pessoa tem filhos ou não, qual é a renda dela, qual é a habitação. Enfim, eu tenho que fazer aqui as perguntas para identificar a população conforme a pesquisa. Eu tenho que fazer as perguntas para entender quem está participando. O que perguntar depende do que vai ser relevante para quando eu for analisar os meus dados. Por exemplo, perguntar o gênero. Se quem está respondendo é do gênero feminino ou do gênero masculino, ou uma pessoa transgênero, ou um gênero não binário, enfim.
É importante para a minha pesquisa? Faz diferença se for masculino ou feminino que vai responder? Se fizer diferença, então é bom eu colocar a pergunta. Se não faz diferença no meu tema, na minha pesquisa, então não precisa perguntar. Um outro exemplo é a idade. Professor, pergunta ou não a idade no meu questionário? Depende. Quando você tiver os seus resultados, você acha que a idade vai fazer diferença na hora de você analisar? Você quer ver como as pessoas mais jovens respondem, como as pessoas mais velhas respondem? Então, pergunta a idade. Se no seu caso a idade não vai fazer diferença, se não é importante para você, então não pergunta. E assim você vai verificando quais questões de perfil você coloca. Elas sempre têm que ser as primeiras. Depois nós temos as perguntas factuais, que são aquelas que nós podemos aprofundar o questionamento para obter mais informações. Ou seja, eu faço uma pergunta para a pessoa. Isso geralmente se usa em entrevista, né? Como eu dei aquele exemplo anterior, você concorda com a educação à distância para o ensino fundamental? Concorda totalmente, parcialmente ou não concorda? Aí a pessoa responde, não concordo. E aí você pode incluir um questionamento a mais para aprofundar a resposta dela. Aí você pode perguntar assim, explique os motivos por que você não concorda. E aí, se for uma entrevista, ela vai falar. Se for um questionário, você deixa algumas linhas para ela responder. Então, as perguntas factuais são essas, que você faz a pergunta objetiva e depois pede uma explicação sobre. Não é muito comum a gente usar, mas existe. Nós podemos chamar de perguntas mistas também. Nós temos as perguntas de opinião, que são aquelas bem padronizadas, que eu perguntei, a pessoa responde e pronto, não vou reelaborar, não vai ter nenhuma mudança. Você é a favor da redução da maioridade penal? Sim ou não? E pronto, é isso. A pessoa responde e não tem mais nenhum tipo de aprofundamento. Nós temos, quando fazemos questionários, sempre aquela ideia de pergunta aberta e fechada. A pergunta aberta é aquela que a pessoa vai ter maior liberdade de se expressar na hora de responder. É quando eu pergunto e deixo as linhas para que ela escreva. E a pergunta fechada é aquela que tem uma análise mais rápida e que permite a gente comparar as respostas. Então, é quando eu pergunto uma coisa concreta com as alternativas. Como a última pergunta que eu dei o exemplo. Você é a favor da maioridade penal? Sim ou não? Só isso, fechadinho, a pessoa vai marcar o X. Quando você faz perguntas abertas no seu questionário, você vai ter um pouquinho mais de aprofundamento na resposta das pessoas. Só que dá mais trabalho para você analisar, porque gera muito texto. Quando você trabalha com questões fechadas no seu questionário, essas mais de fazer X, de assinalar, você tem respostas que não são tão aprofundadas, mas é mais fácil de você comparar as respostas, usar estatística, ver o percentual. Então, não tem um tipo melhor do que o outro, simplesmente depende de como você prefere trabalhar. Geralmente, quanto mais pessoas vão responder o seu questionário, você tem que usar mais questões fechadas. E se tem poucas pessoas, aí você pode usar mais questões abertas. Na hora de analisar esses dados, a gente usa as duas abordagens, tanto a quantitativa quanto a qualitativa, que é o que nós vimos já alguns slides anteriormente. Então, nesse tipo de pesquisa, a gente trabalha com as duas abordagens. E nós utilizamos alguns programas específicos para analisar esses dados, porque como são muitas pessoas e muitas questões fechadas, a gente trabalha bastante com estatística na pesquisa de levantamento. Para quem é que gosta de trabalhar com números, com gráficos, com tabelas, com estatísticas, é um bom tipo de pesquisa para desenvolver no seu TCC. Geralmente nós trabalhamos com esses dados no Excel, que é a planilha de dados mais comum que nós encontramos. Existem alguns outros pacotes estatísticos, como o SPSS, que é o Statistical Package for Social Science, que é um pacote que ele é comprado, você tem que pagar para conseguir uma licença. A gente encontra, às vezes, algumas licenças, algumas versões piratas, né? Mas a gente não deve ter acesso a isso porque é ilegal. Mas existe também. Só que o Excel já resolve todos os nossos problemas quando a gente precisa trabalhar com estatística. Ou podem ser usados outros pacotes estatísticos, outros programas que a pessoa prefira utilizar. Quando a gente trabalha com o
o Google Formulários, o Google Forms, que a gente constrói aqueles questionários eletrônicos, o próprio Google já traz as respostas para nós com uma estatística básica. Ele já apresenta em gráficos, já apresenta em tabelas, em quadros. E agora nós vamos falar da tarefa que eu deixo para vocês. A tarefa é, vocês mais uma vez vão selecionar um tema. Então vocês perceberam que lá na pesquisa ação, vocês precisaram selecionar um tema. Aqui vocês vão selecionar um tema também. Não pode ser o mesmo tema que vocês já trabalharam na pesquisa ação. E essa nossa tarefa aqui é individual. Então, cada pessoa terá o seu tema. Eu não vou pedir para vocês se reunirem em grupo. Nós não podemos nos reunir nesse momento. Então, essa tarefa é individual. Cada pessoa escolhe um tema, mas esse tema tem que ser da área da educação. Não pode ser um tema... a minha pesquisa é sobre a vacina do Covid-19. Né? Vamos falar do tema do momento. Não, porque vacina não é tema da educação. Então, você até pode pesquisar o impacto da quarentena da Covid-19 no estudo dos estudantes de pedagogia. Seria um tema na área da educação. Então, vocês vão escolher esse tema porque vocês vão desenvolver uma pesquisa de levantamento, uma pesquisa survey. Qualquer tema, gente. Eu quero alfabetização, eu quero inclusão, eu quero educação de adultos, eu quero educação popular, eu quero didática, eu quero educação infantil, eu quero brinquedo, eu quero afetividade, eu quero sexualidade. Desde que voltado para a educação, pode ser qualquer tema. Depois que vocês buscarem o tema, eu quero que vocês leiam um pouco sobre o tema. Vocês podem buscar materiais virtuais, artigos, só que não busquem sites que não sejam de fontes mais acadêmicas. Procurem no Google Acadêmico, procurem no Cielo, porque é bom vocês pegarem artigos ou livros. Tá? Mas vocês não vão usar esses artigos e esses livros para colocar na tarefa. Você só tem que estudar um pouco sobre o assunto, ler um pouco sobre o assunto. É só isso, tá? Essas referências é só para vocês estudarem um pouco sobre o assunto. Porque se a gente não estuda sobre o assunto, se a gente não conhece um pouquinho do assunto, a gente não consegue fazer uma pesquisa sobre ele. Então vocês vão escolher um tema e depois estudar um pouco sobre ele. Depois que vocês estudaram sobre o tema, vocês vão elaborar um questionário com 10 questões fechadas. O que é uma questão fechada? É aquela questão de marcar xizinho, de assinalar. Então, vocês vão criar 10 questões com alternativas, questões de fazer X. Então, lá, pergunta 1. Sei lá o que eu vou perguntar. Em que cidade você mora? Aí você tem que colocar lá as cidades. Joinville, Jaraguá, Barra do Sul, coloca lá todas as cidades que você acha que as pessoas moram. Porque ela só vai fazer o X. Tá? Tem que ser todas as 10 perguntas de assinalar, questões fechadas. Depois que vocês fizerem esse questionário, vocês vão me mandar por e-mail até a nossa próxima aula, até semana que vem. Não é uma coisa demorada de fazer, tá, gente? Eu sei que vocês estão com várias tarefas, nós todos estamos nos adaptando a essas aulas virtuais, mas é um trabalho que não exige muito tempo. Vocês vão escolher um tema da cabeça de vocês, ler um pouco sobre o tema e criar 10 perguntas. E quando vocês criarem essas perguntas, você já tem que pensar assim, para quem que vai ser o meu questionário? Vai ser para crianças? Vão ser crianças que vão responder o meu questionário? Então eu tenho que fazer a pergunta numa linguagem de criança. Não, o meu questionário é para as professoras. Então eu vou fazer um questionário, 10 perguntas com linguagem para professor. Vocês têm que lembrar disso na hora de fazer o questionário, tá? Vocês vão me mandar por Word até o dia 9, até a nossa próxima aula da semana que vem. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, não esqueçam de colocar para quem que vai ser o questionário. Eu vou mandar um arquivo no Word, já com o modelo, assim, só o cabeçalho, para vocês não esquecerem de nenhuma das informações. Como que é a estrutura do questionário? São 10 questões, né? Então, as duas primeiras, vocês têm que fazer questões de perfil. Eu coloquei ali abertas ou fechadas, mas de preferência fechadas, tá? Por que eu coloquei abertas? Porque às vezes a gente pergunta a idade. Qual é a idade da pessoa?
Então, a gente acaba deixando aberta para ela escrever ali a idade, né? Mas de preferência questões fechadas, de assinalar. E depois 8 questões sobre o tema. Então, as 2 primeiras questões são sobre a pessoa que vai responder. O que você vai perguntar nessas 2? Eu não sei. O gênero, a idade, o grau de escolaridade, a profissão, onde que a pessoa mora, não sei. 2 perguntas sobre o perfil da pessoa. Você escolhe. E as 8 questões finais têm que ser sobre o tema. E as alternativas que vocês vão colocar, não fiquem só no sim ou não. Diversifiquem. Por exemplo, a minha pergunta 3 vai ser assim. Você já estudou na educação de jovens e adultos, na EJA? Aí vai estar lá as alternativas, sim ou não. Beleza. A próxima pergunta eu não vou fazer com sim ou não de novo. Eu vou fazer assim, ó, a quarta pergunta. Você acha que aprendeu o suficiente na EJA para ingressar em uma faculdade? Aí as alternativas, eu não vou colocar sim ou não de novo, eu não vou colocar todas sim ou não, senão fica muito sem graça o questionário. Aí nessa você coloca assim, acredito que aprendi o suficiente. A segunda, acredito que aprendi pouco. A terceira, acredito que não aprendi quase nada. E a última alternativa, não sei responder, por exemplo. Então, não façam todas iguais, todas com sim ou não, sim ou não, sim ou não. Diversifiquem um pouco essas escalas. Então, essa é a tarefa que eu deixo para vocês. Caso vocês tenham dúvida, me procurem pelo e-mail. E vocês também podem me procurar pelo WhatsApp, que eu vou mandar para vocês no comunicado que eu vou mandar quando falar da tarefa. Acho que vocês já têm meu telefone, né? Então eu desejo a vocês muito boa sorte para o trabalho, muita força para tudo isso que nós estamos passando e dará tudo certo, gente. Vamos seguir firmes, que em breve estaremos juntos de novo, ao máximo próximo da nossa rotina anterior. Façam contato comigo pelo Gmail e pelo WhatsApp. A preferência é para o e-mail, porque o e-mail, todos os dias eu entro e respondo os e-mails dos alunos. Então, não tem como ficar e-mail sem resposta. Todos os dias eu entro. E se eu ainda não respondi, o e-mail está lá como não lido. Então eu sei que eu tenho que responder. Mesmo que demore um pouco, mas ele está lá e não tenho como esquecer. Quando vocês mandam mensagem pelo WhatsApp, a gente não está trabalhando 24 horas por dia. Então, às vezes eu olho a mensagem num momento, depois é óbvio que eu vou esquecer daquilo e aí a mensagem já vai lá para baixo, porque são muitas mensagens, e pode passar despercebido e pode ficar sem resposta. Então a preferência é o e-mail. O WhatsApp é mais para coisas pontuais, para a gente conversar, para uma ajuda ou outra, para uma dica, uma dúvida, enfim. Tá? Mas a preferência para questões sobre o trabalho é o e-mail, porque o e-mail eu garanto que eu não vou deixar passar sem responder. Então é isso, eu espero que vocês estejam bem. Gente, por favor, façam contato comigo. Quem ouvir, tô fazendo um apelo para ver quem chegou até o final do vídeo. Quem assistir até essa parte, me manda um e-mail ou uma mensagem dizendo: professor, cheguei até o final do vídeo e estou te dando um oi. Porque ninguém fala comigo. Eu mando as tarefas, eu mando tudo. Ninguém me diz: professor, que bom que o professor está vivo. Eu estou isolado e no escuro. Vocês falem comigo, por favor. Abraço a todas, a todos e até breve.